Tanta briga pela Libre, pelo forte futebol, mas ao que parece as cotas de TV da Globo seguirão privilegiando demais Flamengo e Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz números preocupantes para 2025 e fala também sobre Ferreirinha. O atacante do Grêmio pode parar no São Paulo. Dá para dizer que o Palmeiras já está de volta à briga pelo título do Campeonato Brasileiro depois de 3 vitórias. Conto também sobre o Corinthians Michael. Tem alguma possibilidade de virar reforço alvinegro para 2024? No vídeo ainda trago as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há bastante tempo, desde 2000, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, atualmente com um canal no YouTube com 1.300.000 pessoas inscritas, blogueiro do R7 e também comentarista da Rádio 98. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like. Se ainda não se inscreveu no canal, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, super importante que você se inscreva e deixe like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, nova parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo com os meus palpites para te ajudar na hora H. A gente tem Atlético Paranaense e São Paulo, vou de vitória do Furacão, Goiás e Vasco, vou de empate. Internacional e Curitiba, para mim, jogo de mais fácil previsão, vitória do Inter. Corinthians e Santos, vou de empate. Tem também Botafogo e Cuiabá, tô indo de Botafogo. Uma sugestão de aposta é uma dupla, imaginando que Internacional e Botafogo vençam. Dessa maneira você consegue uma cotação maior. Lembrando, na aposta real é super simples, clique no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código CNICOLA, como eu estou colocando na tela, para ter direito a um bônus que pode chegar até R$800. O bônus de boas-vindas, vem se divertir comigo na aposta real, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação vem do jornal Record. O veículo de comunicação estrangeiro afirma que Flamengo, Sevilha e Tottenham estão de olho no zagueiro uruguaio Sebastián Cáceres, que pertence ao América do México. O presidente do América se apressou para dizer que ninguém procurou o atleta, nem o clube, para tratar sobre esse assunto, nem Flamengo, nem Sevilha, nem Tottenham, mas fiz questão de contar para vocês. Se você é rubro-negro, fique de olho nesse jogador. Bora falar sobre Gundogan, recém-contratado pelo Barcelona. Deu uma entrevista forte depois da derrota do Barça por 2-1 para o Real Madrid de virada, nesse sábado pelo Campeonato Espanhol. O jogo aconteceu na casa do Barcelona. Gundogan disse o seguinte, abre aspas, queria ter visto mais frustração, raiva e decepção no vestiário. Isso é parte do problema. Não vim aqui para perder esse tipo de jogo. Assim, o Real Madrid e até o Girona vão escapar, fecha aspas. Declaração contundente de alguém que chegou agora, se colocou também como responsável pela derrota. Em determinado momento da entrevista, ele chega a afirmar que por ser um dos veteranos do time, ele tem responsabilidade, mas queria um comportamento mais forte, mais sério do restante do grupo. O que você acha sobre o tema? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Dá para dizer que o Verdão está de volta à briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Antes de responder, deixa eu só contextualizar. O Palmeiras emplacou a terceira vitória seguida nesse sábado, 1-0 contra o Bahia. O placar era para ser bem maior, não fosse o goleiro do Bahia que pegou várias bolas praticamente impossíveis. Antes de vencer o Bahia por 1-0 no Allianz Parque, o Verdão já havia feito 2-0 no Coritiba fora de casa e 5-0 no São Paulo também no Allianz. Dessa maneira, o Palmeiras pulou para o segundo lugar na classificação geral, são 53 pontos conquistados, 6 a menos do que o Botafogo. Mas calma, antes de você emitir sua opinião, é importante lembrar que o Botafogo tem 59 pontos e 2 jogos a menos do que o Palmeiras. Até por isso, os especialistas, os matemáticos, ainda colocam a chance ao Alviverde como muito pequena de título, 4% para o Tristão Garcia. Mesma chance do Red Bull Bragantino, o Grêmio aparece com 1% de chance, o Flamengo tem 2%, enquanto o Botafogo continua com 89% de chances de título. O Tristão Garcia dá como certo o título do Botafogo. Eu queria saber a sua opinião, o que você pensa sobre o tema? O Botafogo é tão folgado assim na liderança em relação a esse título, não é? O que você pensa sobre o tema? Só para completar, só resgatar um protesto da Mancha Verde, a principal uniformizada do Palmeiras contra a Leila Pereira. Eles exibiram uma camisa gigante do Palmeiras sem os patrocínios da Crefisa e da FAM. Já Rafael Veiga, o autor do gol na vitória contra o Bahia, quebrou um jejum de 2 meses sem balançar as redes. E o Abel Ferreira, na entrevista coletiva, contou que o Rafael Veiga estava bastante chateado, cabisbaixo, triste,
além do jejum de gols, também por conta dos protestos e da perseguição do torcedor para com ele. Bora falar agora sobre o Santos, que vai mal na Neoquímica Arena. Vocês sabem que Santos e Corinthians se enfrentam na noite desse domingo, em Itaquera, na Neoquímica Arena, jogo super importante de dois times que lutam contra o rebaixamento. Corinthians tem 36 pontos, o Santos tem 33, o Goiás 31 e o Vasco 30. Goiás e Vasco estão no Z4. Se o Santos vencer o Corinthians, ele se iguala ao Timão em pontos, 36 para cada lado, mas leva vantagem no número de vitórias, ou seja, ultrapassa o Corinthians. Só que o retrospecto do Santos no estádio corintiano é dos piores. São 18 partidas com 9 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Santos e 7 empates. Aproveitamento do Peixe é de apenas 24% dos pontos. No número de gols marcados e sofridos dá para ter uma ideia da dificuldade alvinegra praiana. 9 gols marcados pelo Santos, 23 gols marcados pelo Corinthians. As duas vitórias santistas, primeira delas em 2015, aquele time super forte que o Santos tinha na oportunidade, vitória por 2-1 nas quartas de final da Copa do Brasil e classificação para a semi. A última vitória se deu no ano passado, Campeonato Paulista, outro triunfo por 2-1. Você tem palpite para o jogo desse domingo? Da Corinthians, da Santos, da empate? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre Michael. Nossa, como surgem nomes de especulações de possíveis reforços para o Corinthians em 2024. Tenho contado para vocês que por mais que André Sanches pela situação e Augusto Melo pela oposição especulem, conversem, se animem, eles não podem fechar nada porque não sabem se serão presidentes ou não. O Andrés não será o presidente, óbvio, mas ele vai ser o homem forte do futebol caso o André Negão vença a eleição pela situação. O Augusto Melo é o candidato de oposição. Pois bem, um dos nomes que vocês mais me perguntam é sobre Michael. O atacante que pertence ao Al Hilal recentemente brigou com o JJ, ele atirou 2 copos no chão, Jorge Jesus não gostou, foi tirar satisfação, precisou que o João de Deus, seu auxiliar técnico, intervisse para que a briga não ficasse ainda maior. No jogo seguinte, em partida da Liga dos Campeões da Ásia, a Libertadores do futebol asiático, Michael nem foi para o banco de reservas. Já voltou a jogar nesse final de semana, na última sexta-feira, na vitória do time saudita pelo Campeonato Nacional. O Al Hilal vai deitando e rolando no Campeonato Nacional. Pois bem, Michael hoje ganha na casa de R$1,5 milhão por mês. Detalhe, salário é livre de impostos. O problema não é convencer o Michael a voltar ao futebol brasileiro. E quando eu falo convencer, não me refiro apenas a Corinthians, mas também a Flamengo, a São Paulo e a outros clubes que já demonstraram interesse em contratá-lo. A grande questão segue sendo convencer o Al Hilal de fazer negócio. E o Corinthians recebeu um feedback de pessoas próximas ao Michael de que mesmo com esse entreveiro entre ele e o Jorge Jesus, a chance de negócio para a próxima temporada é muito pequena. Haveria necessidade de um investimento superior a 10 milhões de dólares. Algo fora da realidade corintiana. Não há dinheiro nem para o grupo da situação, nem para o grupo da oposição fazer um investimento desse tamanho. O Corinthians vai buscar reforços. O Augusto Melo chegou a dizer no canal do Nicola que quer 8 contratações de titulares, mas difícil imaginar que algum deles tenha um investimento tão alto como esses 10 milhões de dólares. Portanto, Michael no Corinthians para 2024, a chance é mínima, para não dizer que é zero. Beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre Flamengo e Corinthians, que vão continuar ganhando muito acima dos demais com o Campeonato Brasileiro, direitos de transmissão de TV a partir de 2025. Eu, você, acho que todo mundo imaginávamos uma divisão melhor a partir do momento em que o atual contrato com a Globo terminasse. Esse vínculo se encerra em 2024, foi por isso que os clubes tentaram a criação de uma liga. Seria uma liga única para discutir o interesse de todos os clubes na comercialização dos direitos de transmissão. Esse plano foi frustrado, metade dos clubes se dividiu e formou a Libra, outra metade formou o Futebol Forte. Pois bem, os clubes que integram a Libra já receberam uma proposta da Globo em referência ao direito de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A Globo está disposta a colocar R$1,1 bilhão pela edição de 2025. Esse valor inclui TV aberta, fechada e pay-per-view. Só que a divisão que a Libra está propondo, com essa bolada que terá direito, é nada igual entre os clubes. A ponto de Flamengo e Corinthians ficarem com 45% da bolada e os outros 7 clubes tendo de dividir 55%. Vou trazer para números, mas um dos números reais. Corinthians e Flamengo dividiriam R$494 milhões e os outros 7 clubes dividiriam R$606 milhões. A diferença é que, enquanto Corinthians e Flamengo embolsariam perto de
250 milhões de reais, a média para os outros clubes ficaria em 86 milhões de reais. Esses outros 7 clubes que compõem a Libra e que ficariam com ainda menos do que ganham hoje são Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino e Bahia. Dentre esses 7, aqueles que mais faturam teriam uma redução de 30% do faturamento, tudo para que Corinthians e Flamengo mantivessem uma prioridade, um valor mínimo garantido. Era essa a exigência do presidente Rodolfo Landim e também do Duílio Monteiro Alves nas tratativas com a Libra. No final das contas, fomos todos enganados, imaginando que a formação de uma liga permitiria divisões melhores, mais iguais, para que o campeonato nacional fosse ainda mais equilibrado. Isso não existe e a maior prova já está sendo dada no primeiro ano pós-contrato da Globo. O que você pensa sobre o tema? Você concorda? Você acha certo? Corinthians e Flamengo tem que ganhar bem mais mesmo? Essa diferença é muito grande? Tô curioso para saber a opinião de vocês, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre a chance de Ferreira, atacante do Grêmio, pintar no São Paulo. Um namoro super antigo, há pelo menos 3 janelas de transferência. O São Paulo pensa na contratação do atacante de 25 anos de idade que pertence ao tricolor gaúcho. Dorival Júnior é um entusiasta da contratação do Ferreira e gostaria de contar com ele a partir de 2024, mas ainda não será na janela de janeiro que isso vai acontecer. Tem um detalhe importante que pode mudar o rumo da conversa um pouquinho mais para frente. Ferreira tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2024. O Grêmio já começou a tentar convencer o Ferreira e seu empresário, Pablo Bueno, a estender esse contrato e o Ferreira não tem dado sinais de que quer a continuidade desse valor, desse contrato, a extensão desse vínculo. Tudo porque ele entende que está diante da chance de fazer um grande contrato. Em vez de um clube pagar um caminhão de dinheiro para contratá-lo para o Grêmio, esse caminhão de dinheiro vai para o empresário e para o jogador. A tendência é que o Ferreira não renove esse contrato com o tricolor gaúcho. Dessa maneira, se para o São Paulo contratá-lo em janeiro é algo inviável, algo impossível, dá para imaginar, cogitar, sonhar com um pré-contrato a partir da metade do ano que vem para que o Ferreira se torne reforço do São Paulo a partir de janeiro de 2025. Vale a lembrança de que o atacante era torcedor fanático do São Paulo na infância, informação que eu contei para vocês há bastante tempo. Importante lembrar que no início desse ano de 2023 o São Paulo sondou o Grêmio e ouviu que o tricolor gaúcho só o venderia por 12 milhões de euros. Certamente essa pedida do Grêmio para venda agora é menor, até porque o Ferreira está mais perto do fim do contrato e a temporada atual foi ruim. Ele jogou pouco, acabou se machucando, foram 32 jogos, 5 gols e 5 assistências, números aquém daquilo que se imaginava para um atacante tão promissor quanto ele. De acordo com o Transfer Marketing, hoje o Ferreira está avaliado em 5 milhões de euros. Se algum clube oferecer 5 milhões de euros, não sai negócio. Por mais que o Grêmio não consiga mais os 12 milhões de euros pretendidos em outros tempos, vai querer pelo menos 8, 9, talvez 10 milhões de euros para fazer o negócio. Ferreira no São Paulo em 2024, chance zero. Já em 2025, quando estiver livre do contrato, aí a coisa pode mudar. E você, gostaria do Ferreira no seu time do coração? Comente sobre o que você quiser a respeito do vídeo no espaço abaixo. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo. A gente volta mais à noite com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau!